Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você nesse dia, é a minha oração. Muito obrigado a você que nessa hora reserva um tempo para ouvir a palavra de Deus, para ser edificado através das Santas Escrituras. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e resplandeça sobre ti a luz da palavra, a luz de Cristo Jesus. Que venha sobre tua mente, que venha sobre o teu coração, te trazendo o discernimento necessário que você precisa para conduzir a sua vida, em o nome de Jesus. Muito obrigado pelas suas orações, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Gente, estamos abrindo agora a sequência do quarto propósito de Deus para nossas vidas. Temos estudado, conversado, refletido sobre os diversos propósitos de Deus para a vida do ser humano. E entender o propósito de Deus nos ajuda a direcionar nossa vida, a conduzir nossa vida de maneira harmônica e equilibrada com os propósitos daquele que nos criou. O primeiro propósito que nós estudamos foi que nós fomos criados, planejados para agradar a Deus. Lembra disso? Foi o primeiro grande propósito que nós estudamos. Depois nós seguimos vendo que nós também fomos criados por Deus para fazer parte da família de Deus. O conceito de família, o conceito de pertencimento, o conceito de estar dentro de um corpo aonde somos membros uns dos outros e nos tratamos como irmãos e, portanto, constituímos uma família de ordem espiritual, ligados pelo sacrifício salvífico de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Vimos isso. Por último, nós estamos estudando que nós somos criados e planejados para sermos semelhantes a Cristo Jesus. Sermos imitadores de Cristo, sermos pessoas que refletem Cristo Jesus na nossa conduta, na nossa forma de agir, de pensar, de falar, em tudo que estamos desenvolvendo no nosso dia a dia. E agora, nós abrimos o quarto propósito, criado por Deus, a partir do estudo das Escrituras, da Bíblia Sagrada, é possível perceber todas essas lições que nós estamos compartilhando com vocês. E agora eu abro para vocês uma quarta sequência, aonde você foi moldado, formado, Deus criou você para servir a Deus. Você foi moldado para servir a Deus. Este é o tema que nós vamos dar sequência agora. Eu vou ler para você Efésios capítulo 2, versículo 10 e também vou ler Evangelho segundo São João, capítulo 17 e o versículo 4. Vou ler esses dois versículos. Olha o que diz a palavra. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. É a leitura da palavra de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Em João 17,4 diz: eu te glorifiquei na terra. Essa é uma palavra que Jesus está dizendo, Jesus está falando na sua oração em que Ele fala com o Pai. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me desses para fazer. Ou seja, ele está se referindo à missão que ele recebeu por parte do Pai. Ele, Cristo Jesus, veio e cumpriu aqui na terra. Com isso, eu começo enfatizando que você foi posto neste mundo para trazer, para fazer uma contribuição. A nossa vida, ela não se resume em nós mesmos, ela não se resume no atendimento das nossas necessidades e desejos. A nossa vida vai muito além disso. E uma coisa que você tem que compreender dentro dos propósitos de Deus para a sua vida é que você foi criado por Deus, moldado por Deus para servir e, portanto, trazer a sua contribuição. Você trazer o seu aporte, aquilo que você vai oferecer, aquilo que você vai dar, aquilo que você vai entregar, aquilo que você vai fazer em favor da vida das outras pessoas.
Nossa vida é um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É um culto racional, um culto que oferecemos a Deus sabendo o que estamos fazendo. E a nossa existência como um todo, ela traz para nós a compreensão que tudo que você recebe, que eu recebo, que nós temos, não é para atender a um sentimento egoísta, a um sentimento medíocre, pequeno, a um sentimento que só pensa em si próprio. Não é. Você foi criado por Deus para aquilo que você recebeu, você também poder dar. Você olha para o mar da Galileia e você olha para o Mar Morto e você percebe duas coisas bem distintas entre um e o outro. O mar da Galileia é considerado um mar vigoroso, é considerado algo com muitos peixes, com muita vida, porque acontece uma coisa linda com o mar da Galileia. Ele recebe as águas e ele deságua, ou seja, ele retribui, ele traz, ele dá continuidade, ele gera fluxo. O Mar Morto, por causa da quantidade de minerais que tem e da cerca que é, do fechado que é, ele recebe água, mas ele não deságua. E aí nos ajuda a pensar sobre a vida de muita gente que acaba morrendo porque recebe de Deus vida, fôlego, inteligência, oportunidades, portas que se abrem, condições que lhe são dadas, mas não consegue perceber que o que você está recebendo é para desaguar, é para fluir, é para retribuir, é para dar continuidade, ajudar mais alguém, e não apenas você. E não apenas as suas próprias necessidades. Pense sobre isso no dia de hoje. Você foi salvo por Deus para desenvolver o ministério. E a palavra ministério e serviço são duas palavras que estão intimamente ligadas. Os ministros eram uma categoria de servos que trabalhavam em navios, remando lá embaixo. Eram chamados ministros. Esses ministros eram servos, escravos, que trabalhavam nas galés, trabalhavam nos grandes navios, puxando aqueles remos. A palavra servo e a palavra ministro estão intimamente ligados. Ministro não é simplesmente um posto, não é simplesmente um status que é dado para alguém, mas ministro é uma atitude, é uma função, é uma dedicação a algo que você precisa desempenhar. Ministério é a prática do serviço. Ministério é a prática de fazer algo em favor das outras pessoas. Deus lhe deu o que lhe deu, não apenas para que se resuma em você. Você é abençoado? Sim. Você é beneficiado? Também. Você é edificado? Com certeza. Mas não se resume em você. Tudo que você recebeu, para pensar sobre isso agora. Não se resume em você. A graça salvadora, o perdão dos seus pecados, a nova vida em Cristo Jesus, não é para que você se torne uma pessoa egocêntrica e se volte apenas para você, mas é para que você, ao receber essa boa dádiva, compartilhe com as outras pessoas. É por isso que você faz parte de um corpo. É por isso que você faz parte de uma igreja. É por isso que você faz parte de uma comunidade, para que você possa servir a essa comunidade. Essa é uma das grandes razões porque a igreja existe. É para que ali, na igreja, você possa manifestar os dons e serviços que você recebeu da parte de Deus para ajudar as pessoas. Se você mantiver uma mente pequena, uma mente medíocre, uma mente egocêntrica, você só vai querer ir para o culto, ir para a igreja para receber. Quando, na verdade, você não deve pensar nisto. E não é essa a sua atitude. Você deve ir para a igreja, você deve participar dos trabalhos, você deve estar na sua faculdade, lá na sua profissão, você deve estar no seu bairro, aonde você está, com o seguinte pensamento: não é o que eu vou receber, é o que eu vou dar, é o que eu vou retribuir, é o que eu vou ajudar, é o que eu vou contribuir para o bem comum das pessoas que convivem nesta comunidade comigo. O que você está fazendo? Quantas pessoas você está ajudando? Quantas pessoas você está servindo? Eu pergunto a você hoje. Não apenas missionários, pastores, líderes têm a responsabilidade do serviço. Na verdade, todos nós que entregamos nossa vida a Jesus, ato contínuo,
Uma vez entregue a vida a Jesus, nós estamos à disposição para servir. Recebemos uma dádiva, não somos merecedores dela, e o mínimo que podemos fazer é retribuir servindo outras pessoas, ajudando outras pessoas a conhecerem a verdade do Evangelho, a terem uma vida melhor, a terem uma vida equilibrada, harmônica. Você foi chamado para servir. É isso que você tem que entender isso hoje. A quem você está servindo? A quantas pessoas você está ajudando? Pense sobre isso agora, em nome do Senhor Jesus. Eu preciso lhe dizer isso. Você nunca perguntou a Deus por que é que Deus simplesmente, depois que você se encontra com Ele, recebe a graça salvadora, o perdão dos seus pecados, a nova vida em Cristo Jesus, você já se perguntou por que é que simplesmente Deus não vai e lhe traz para Ele? Encerra a sua temporada aqui na terra e lhe traz para perto dele. Por que é que Deus simplesmente, depois que você entrega a sua vida a Ele, Ele não simplesmente diz, então pronto, então agora eu vou te trazer para perto de mim, eu vou te trazer para você morar comigo agora no céu e você vai deixar essa terra agora? Por que é que Ele não faz isso? Você já parou para pensar isso? Por que é que na oração lá de João 17, Jesus disse, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal? Já se perguntou sobre isso? Eu tenho algo para você pensar e algo para lhe dizer sobre isso. Certamente é porque, uma vez que você recebeu a revelação da palavra de Deus, recebeu a nova vida em Cristo, recebeu dons, recebeu ministério para servir a obra do Senhor. Uma vez que isso aconteceu, você precisa agora comungar, compartilhar, vivenciar isso com outras pessoas, fluir e não ser egoísta e não pensar apenas em você mesmo. Eu deixo essa palavra para você hoje. Olha, tem uma frase aqui que eu acho importante dizer para você. Se não sinto amor pelos outros, se eu não sinto amor pelos outros, nem o desejo de ajudar as pessoas, e eu me preocupo apenas com minhas necessidades, eu vou dizer para você uma coisa. Você deve questionar se de fato e de verdade sua vida está em Cristo Jesus. Porque se sua vida está em Cristo Jesus, o amor pelos outros flui, o interesse em ajudar as outras pessoas também flui, e isso também acontece. Deus te abençoe. Palavra para você pensar hoje, palavra para você meditar hoje. Tudo isso que eu estou dizendo, descubra em que ministério você vai servir na obra do Senhor, na casa do Senhor. Mas não seja um assistente, um espectador, alguém que fica só observando. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para trazer a tua contribuição, para ajudar, para viver em comunidade, para viver como corpo de Cristo. A obra de Deus, o reino de Deus, precisa do seu envolvimento, porque ele é importante, porque ele reflete o próprio amor de Deus naquilo que está fazendo. A busca do conhecimento pelo conhecimento não vai te trazer nada, apenas frustração. O conhecimento que você adquire é para agir, a sabedoria que você adquire é para viver, a maturidade que você adquire é para servir, e não para se bajular, pabular, engodar, nada disso. É para que você possa ajudar as outras pessoas e servi-las. Que Deus te abençoe. Vou deixar aqui para você a seguinte reflexão. Um tema para você pensar hoje. Servir não é uma opção. Servir é uma consequência de uma vida que tem Cristo Jesus. Guarde isso para você. Efésios 2:10, na Nova Versão Internacional diz: somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Uma pergunta para você meditar hoje. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? O que é que está fazendo com que você não sirva ao Senhor? Eu te convoco hoje. Sirva a Deus com tudo que está ao seu alcance, com tudo que Deus tem colocado na sua vida. Sirva a Deus através dos seus irmãos, através da igreja que você se congrega, através da comunidade que você compartilha, através da sua vivência. E eu vou deixar um pensamento que eu li aqui que eu achei fantástico. Ele diz: se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa você tem dado?
essa reflexão tem perguntado isso. Qual a desculpa que você tem dado para não se envolver em algum serviço, em algum ministério? Aí a reflexão continua dizendo: Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve um amante e todo tipo de problemas familiares, Elias tinha tendência suicida, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está, uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas na sua obra. Ele também vai usar você, se você parar de se desculpar, parar de apresentar desculpas. Sirva ao Senhor com alegria. Você foi chamado para servir. Deus te abençoe e vou orar com você. Pai amado, nesse dia eu te peço que o Teu Santo Espírito nos ajude a termos a atitude correta, a atitude que reflita o amor, a bênção que recebemos da Tua salvação, a nova vida que temos em Ti, que reflita o serviço, que estejamos prontos para servir, dispostos para servir, interessados em servir, no nome de Jesus. Amém. Gente, por hoje é só. Até o próximo encontro. Pai do Senhor Jesus. Deus te abençoe.